Antes da gente começar, queria pedir que o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo, que Ele nos dirija e nos oriente enquanto nós meditamos na Sua Palavra, para que a Palavra dEle entre nos nossos corações e mude o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver e nos leve ao centro, ao alvo, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu queria convidar os irmãos hoje para a gente refletir um pouco sobre processos de libertação, principalmente. O texto é do livro de Êxodo, capítulo 5, a partir do verso 4. A história é bem conhecida de todo mundo, né? Depois de um tempo, o povo de Israel se torna escravo no Egito, né? Eles vão para o Egito na época de José, né? Vocês vão lembrar disso, né? Tem fome na terra deles, vão para o Egito, José recebe eles, e os anos se passam, e tudo isso, o governo vai sendo trocado, eles acabam, ao invés do Egito se moldar a cultura deles, eles se moldam a cultura egípcia e acabam se tornando escravos naquele lugar. E chega um momento que o Senhor ele levanta, né, Moisés, né, chama Moisés e diz assim: olha, chegou o tempo de libertar esse povo, de tirar o povo da escravidão. E aí começa a saga, né, com o faraó. E só para a gente ter uma ideia, se localizar um pouquinho melhor historicamente e geograficamente, isso acontece mais ou menos no ano 1400 a.C. Então, uns 3.400 anos atrás, essa história, tá? Aonde? Isso é no norte do Egito, né? Praticamente ali na planície fértil do Nilo, na foz, né, do rio Nilo, e o lugar onde eles atravessam o que é o Mar Vermelho na época, não dá para a gente saber com precisão em que ponto que foi, porque esse lugar hoje é o Canal de Suez. Vocês já devem ter ouvido falar desse lugar, né? Canal de Suez é um canal escavado artificialmente, tem aí uns 190 e tantos quilômetros de comprimento, 360 metros de largura, 24 metros de profundidade, e 1/6 de todo o comércio mundial passa por esse lugar hoje. Isso desconfigurou a região e não se consegue mais determinar pelas cidades que eles mencionam aqui, pela geografia, a gente não consegue mais saber o ponto exato aonde essa travessia aconteceu, mas sabe-se que é bem ao norte. O Canal de Suez ele existe por quê? Porque antes toda a navegação europeia ela tinha que dar a volta em todo o continente africano para ir para a Ásia, para ir para a Índia. Quando abriram em 1859, eu acho, né, Mateus? Abriram o Canal de Suez, esse caminho ficou muito mais curto, eles saem por ali, já cai direto no Oceano Índico e já está na Ásia, né? Então facilitou muito a navegação mundial, por isso que ele existe, e é nesse lugar que essa história acontece. Bom, eu quero ir direto no verso 4 do capítulo 5, porque acontece mais ou menos assim, ó, né? Então Moisés é chamado, ele é levado, ele vai falar com o faraó para dizer para o faraó: olha, né, deixa o povo sair do Egito, deixa Israel sair do Egito para a gente caminhar 3 dias e adorar a Deus. E aí no verso 4 nos diz o seguinte: no entanto, questionou-lhes o rei do Egito: por que Moisés e Arão quereis dispersar o povo dos seus trabalhos? Ide as vossas tarefas. É tipo assim, o que vocês estão inventando aí? Vão trabalhar preguiçoso? Mais ou menos isso, em outras palavras, parafraseando.
E disse mais o faraó: eis que agora a população desta terra é numerosa, e vós a fazeis interromper os seus serviços. Esse povo, eles fabricavam tijolos que eram feitos de barro e palha. A palha era usada para dar liga, para o tijolo não quebrar. É tijolo cru, não é queimado. E assim eles trabalhavam como escravos, basicamente na fabricação de tijolos em Israel inteiro. O povo já cresceu, já estava numeroso, né? Mais ou menos o faraó diz assim: olha, nós sustentamos vocês, o povo cresceu e agora vocês não querem mais trabalhar? Né? Presta atenção. E aí, o faraó toma uma decisão diante disso. Ele diz assim, no mesmo dia, faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não deis mais palha ao povo para fazer os tijolos. Ou seja, a palha era trazida até eles só tinham que moldar o tijolo. A partir de hoje, eles vão ter que procurar palha para fazer os tijolos. E ainda, além disso, né? Verso 8: todavia exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem, ou que eles faziam antes. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Quer dizer, querem ir prestar culto a Deus porque são preguiçosos, então vamos dobrar o trabalho, vamos dar mais trabalho para eles. Estão com tempo sobrando, estão pensando demais, e vamos tornar isso mais pesado. Verso 9: torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção em palavras mentirosas. Aí começa. Quando a gente entra num processo de conversão, né, as primeiras coisas, quando Deus está começando um processo de transformação na nossa vida, a primeira coisa que o diabo vai nos dizer é: não presta atenção em palavras mentirosas, isso não vai acontecer. Volta ao teu trabalho. Não estou falando aqui de emprego, tá, gente? Volta para a tua vidinha normal, que é isso que tu tem, e é isso que tu vai viver, tá? Porque Deus não vai fazer isso. Ou talvez até porque Deus não existe para fazer isso na tua vida. Esse é o primeiro ataque. Bom, os feitores e os capatazes foram e anunciaram ao povo: assim diz Faraó, eu não vos darei mais palha. Bom, vocês vão ter que trabalhar dobrado e por aí vai. E eles começam a ser castigados. Os feitores ou os capatazes, que normalmente eram israelitas que comandavam nessas equipes que fabricavam tijolos, começaram a ser açoitados porque eles não estavam entregando a produção. Quando um processo de libertação começa na vida da gente, a tendência é piorar. Piora antes de melhorar, vocês percebem? E Deus permite isso principalmente para que a gente perceba, o texto vai mostrar isso para nós, para que a gente perceba o quanto o diabo quer te manter preso no lugar onde tu está. Ele vai trabalhar muito para isso, mas vai trabalhar mesmo. Olha só, verso 21. Depois que eles recebem essa carga dobrada de trabalho, olha o que acontece. Os feitores são açoitados, e aí eles encontram, saindo da presença do faraó, eles encontram Moisés e Arão. E aí eles pegam e dizem o seguinte para Moisés e Arão: que Yahvé, ou que o Senhor, vos observe e julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos do faraó e aos olhos dos seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Qual que é a pressão? Cara, olha o que tu fez.
Tu me vem com essa conversa de que tu vai libertar o povo, de que tu vai me tirar dessa situação difícil, agora está ficando pior, vamos parar com isso o quanto antes, porque não vai dar certo, não vai rolar, não vai acontecer, e a gente só está aumentando o nosso sofrimento, e agora o faraó está no nosso pescoço, ele quer acabar com a nossa vida, está aumentando o trabalho, vamos parar com isso. Vocês percebem o quanto Satanás trabalha contra o nosso processo de libertação? Não quer deixar de jeito nenhum. Então, verso 22, Moisés, voltando-se para o Senhor, suplicou: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviaste? O próprio Moisés começa a questionar. Pois desde que me apresentei ao faraó para lhe falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas. E, de fato, ainda não fizestes nada para ajudá-los. E aí, onde é que tu está, Deus? Só está piorando. Acontece muito quando a gente começa a ir à igreja, quando a gente começa a tentar mudar de vida. Me fala se não é isso que acontece. É turbulência, é dificuldade. E o Senhor, Ele permite isso. Por que Deus permite isso? Presta atenção, para que a gente entenda o quão escravo a gente é e o quanto o diabo quer nos manter exatamente no lugar onde nós estamos. Ele não quer que você seja liberto, ele não quer que você tenha vida, ele quer que você seja escravo. Escravo do quê? Ou de quem? Do pecado. Deus, deixa eu viver no pecado, é mais fácil. Então, Yahvé, o Senhor, respondeu às súplicas aflitas de Moisés e disse: Agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir. Por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Porque eu sou Yahvé, eu sou o Senhor. No texto original, quando a gente lê Yahvé ou Senhor em letras maiúsculas, o que aparece ali são 4 letrinhas. Para nós, o Y, o H, o W e o H de novo. Yud, Rei, Vav, Rei. Os israelitas chamavam o Senhor por essas letras, cuja pronúncia se perdeu ao longo dos anos. Ninguém mais sabe como é que pronunciava isso, mas isso é mais ou menos o que deu origem ao nome Yeshua, e por sua vez Jesus, e também Yahvé. E se tu perceberes, basicamente a pronúncia mais provável é a que compõe 4 sons que tu consegue emitir com a tua voz. Ieoa são as vogais. Só troca a ordem, né? A gente aprendeu A, E, I, O, U, né? I, E, O, U, A. Ieoa. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender que no culto passado a gente falou sobre quem é Jesus. Quem é esse Senhor, esse Yahvé que está falando aqui com Moisés, que vai guiar esse povo, que vai fazer esse processo de libertação? É o próprio Jesus Cristo. Antes de se tornar homem, mas que sempre existiu, desde sempre, que sempre esteve com o seu povo, que sempre apareceu, que nunca abandonou ninguém. Ele participa da história do povo dele desde o início. E aqui ele diz: pois agora tu vai ver o que eu vou fazer. Tem uma expressão que eu gosto muito que a gente fala por aqui, né? Talvez para os venezuelanos não faz muito sentido.
mas é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim: agora o pau vai torar. Eu vou levantar minha mão. E eu quero ver quem me para. Capítulo 6, verso 6. Portanto dirás aos filhos de Israel: eu sou Yahvé, e vos farei sair debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vou tirar você daí. Eu vou te tirar da escravidão. Eu vou te tirar da escravidão do pecado. Com braço forte e com atos de juízo. Verso 9. Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Contudo, eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Perceberam? O Senhor, Ele quer te tirar da vida de pecado, de dificuldade. Pecado, quando eu falo, irmãos, a gente precisa lembrar bem, é só errar o alvo. A gente normalmente associa a ideia de pecado só a coisas graves, gravíssimas, né? Como assassinato, adultério. Não, pecado é toda vez que Jesus não é o centro, não é o meu alvo. Toda vez que eu acerto um pouquinho do lado de Jesus, pequei, errei o alvo. E aqui são erros atrás de erros, e eles estão escravizados por esses erros. Da mesma maneira, nós somos escravizados por erros, porque a gente acha que a gente não consegue deixar disso, que é impossível deixar disso. E eles aqui, debaixo de toda aquela opressão e da escravidão de 4 séculos praticamente, eles dizem: não dá, não tem esperança para nós. Não tem jeito, Moisés. O Egito é muito forte, a escravidão é muito forte, o pecado é muito forte. Não tem como eu vencer isso, não tem como a gente sair, não tem como a gente sair dessa. E isso, olha como a mente dele está aprisionada, olha como o diabo aprisiona a tua mente, a nossa mente. Não vai dar certo, é uma realidade, a realidade não é assim, não é essa, não é assim que funciona. E aí faz o que com um povo desse, né? Bom, daqui vai começar o episódio das 10 pragas, que não é o nosso foco hoje. Mas resumindo, só para a gente não passar em branco por essa parte, funciona assim, ó. As 3 primeiras pragas, Moisés vai até o faraó, né? A primeira é, ele transforma a água em sangue, né? Ele espera na beirada do rio de manhã, quando o faraó vai sair para se lavar, para tomar um banho lá, né? E ali ele transforma a água em sangue. A segunda é a infestação de rãs. A terceira é a infestação de piolhos. E cada uma dessas que ele faz, a leitura mais correta que a gente tem disso aqui é: Moisés traz essas pragas por ordem de Deus, e aí diz que os magos do Egito faziam a mesma coisa. A coisa mais provável que acontecia era que isso não vinha sobre o povo de Deus, mas aí vinham os magos do Egito, vinham lá e eles faziam a mesma coisa e atingiam os israelitas. A partir da 4ª, que é a praga das moscas, Deus diz: agora basta, vai atingir os egípcios.
mas os magos, os bruxos do Egito, não vão mais conseguir fazer nada. E a partir dali, nas 10 pragas, Israel é guardado, o povo israelita é guardado, e isso começa a atingir somente o povo egípcio. E aí eu queria ir lá para o capítulo 14. Quando finalmente o faraó cede, depois que morrem os primogênitos de todo o Egito, o faraó cede. E lá pelo verso 5 do capítulo 14, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, aí eles saem do Egito, transtornou-se o coração do faraó e de seus servos contra o povo, e eles exclamaram: que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem de nosso serviço? É assim que o diabo pensa: como é que deixei esse camarada abandonar o pecado? Tenho que fazer alguma coisa. Vocês percebem por que é a luta? Por que é um processo? Entende? Quando o Senhor, quando Jesus entra na nossa vida para mudar a nossa vida, o diabo entra do outro lado. E o Senhor poderia impedi-lo? Pode, mas Ele deixa o diabo trabalhar para que você veja o quanto Ele quer te manter preso no erro, na vida medíocre, na descrença, achando que o Senhor não pode fazer nada por ti e por mim. O que é isso que fizemos? E aí, rapidamente o faraó mandou aprontar a sua carruagem e tomou consigo o seu exército, levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfalmente, já estão libertos, e esse cara ainda vem atrás. Verso 9 do capítulo 14: os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zephon. Não dá para saber onde é que é isso aqui, mas tem até um pouco antes, o Senhor fala que vai até um pedaço, o Senhor manda eles voltar e acampar nesse lugar. É nessa hora que o faraó pensa assim: estão perdidos no deserto, é a minha vez. Percebe que o Senhor, Ele provoca isso. Ele diz: retrocedam, voltem e acampem nesse lugar. E isso é bem de frente para o Mar Vermelho. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel chamaram Yahvé e reclamaram a Moisés. Olha o que eles falam. Verso 11: não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Verso 12: não é isso que te dizíamos? Estão falando para Moisés no Egito: deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois melhor fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Fácil tirar o povo do Egito, difícil tirar o Egito do povo. A gente se acostuma com a escravidão. Olha a proposta: por que tu tirou a gente do Egito? Melhor seria ter ficado lá.
mais para frente, quando eles estiverem caminhando pelo deserto, eles ainda vão dizer: no Egito a gente comia carne. É a mesma coisa que o diabo vai fazer na tua vida e na minha, quando o Senhor quer nos puxar para fora, quando o Senhor quer nos tirar do Egito, quando o Senhor quer nos tirar da escravidão do pecado. A ideia que o diabo vai ter plantado na tua cabeça é: melhor era ter ficado lá. Tá vendo? Agora tu saiu para quê? Para morrer no meio do caminho, morrer no deserto. E tudo isso Deus só permite, deixa eu relembrar isso, para que a gente entenda o quanto Satanás quer te manter preso. Preso na dificuldade, preso na escravidão, preso na depressão, preso na ansiedade, preso no medo, preso no desespero. Quando eu digo desespero, a palavra melhor seria desesperança. Quando a gente não tem mais esperança, a gente olha para frente e pensa: não dá, o único caminho para mim é escravidão. Essa vida que eu tenho, é isso que dá, é isso que eu posso, é assim que vai ser. É isso que eles estão falando. Irmãos, presta atenção. Olha o que o faraó disse lá no começo. Quando o Senhor diz, quando Moisés diz para o povo: o Senhor disse que vai te tirar dessa situação. O faraó diz: não acredito nessa mentirada, nessa baboseira. Volte ao trabalho, volta para a tua vidinha lá, que é esse o lugar que tu tem que ficar. Verso 13: então Moisés encorajou o seu povo, dizendo: não temais, permanecei firmes, e vereis o que Yahvé fará hoje mesmo para vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais vocês os verão, nunca mais você será escravo de novo, nunca mais o diabo vai te pegar de novo. Amém, glória a Deus. Amém? Olha a obra. Verso 14: Yahvé, ou o Senhor Jesus, combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos, fica calmo, e ficai calados, para de murmurar, e veja o que o Senhor Deus vai fazer. Então o Senhor indagou a Moisés: por que chamas por mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. Está aí uma chave, gente. Quando tu estiver nessa situação, o louvor que foi da Gabriela Rocha, que o Ivan tocou, que foi louvado aí no começo do culto, o homem que abre o mar. Quando você estiver nessa situação, com o mar na tua frente e Faraó no teu encalço, que tu achar que não tem saída, o que você vai fazer? Continue marchando, siga caminhando, que o Senhor diz: só caminha, só continua, e veja o que eu vou fazer na tua vida. Não é qualquer um que está te prometendo isso, é o Criador de todas as coisas. A gente viu no culto passado
nele, por ele, para ele, tudo foi feito, nele tudo subsiste. As coisas só funcionam, o universo só funciona pelo poder desse cara. A gente não sabe o quão grande é isso. A gente acha que abrir o mar é um grande feito. Se o Sol tivesse o tamanho de uma laranja, a Terra teria o tamanho de uma ponta de uma caneta Bic, aquelas canetas, e estaria mais ou menos a uns 300 metros de distância do Sol. Mas funciona. A Terra fica ali girando em volta, e quando a gente imagina isso, a gente diz assim: não, isso é impossível. É só uma ponta do que ele pode. Por que funciona? Porque o poder dele, o espírito dele mantém tudo isso funcionando. Não é fruto do acaso, é impossível que seja por acaso. Deus ainda, o Senhor falando para Moisés: levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e seguirei, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, e seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé. Eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Então, verso 19, o anjo de Deus, toda vez que usa isso especificamente, não é um anjo, é o anjo, o Senhor, ele se refere diretamente a Cristo, ao Filho, a Jesus Cristo. Então, eis que o anjo do Senhor, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se. Aquele que ia abrindo caminho se retira e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se, que ia diante deles, e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. E a nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. O Senhor sai da frente e se põe entre Israel e o Egito. O Senhor agora sai da frente, ele já deu a instrução para Moisés: levanta o teu cajado sobre o mar, divide o mar, que agora eu vou separar esse povo do pecado e da escravidão, de uma vez por todas. E quando o Senhor se põe entre eles, é impossível a gente não lembrar de Paulo, quando ele diz, quando fala que é uma nuvem tenebrosa, uma nuvem de trevas para os egípcios, mas era luz do lado israelita, perfume agradável para aqueles que te buscam, mas cheiro de morte para aqueles que te rejeitam. Ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou, sem que um pudesse aproximar-se do outro, durante toda a escuridão da noite. Num momento desse, quando tu estiver nesse processo, pode vir uma noite muito escura. Tu pode pensar: vai anoitecer, e aí o que eu faço? Queridos, o Senhor se coloca entre você e o seu pecado. O Senhor se coloca
entre nós e o nosso pecado, para nos separar dele definitivamente. E como ele disse lá no começo, é com o poder do meu braço que eu vou fazer isso. O que nós temos que fazer? Continue marchando. Cale-se, não murmure e continue marchando. Segue para frente. Ele abre o mar e ele vai te separar de todo o pecado. Difícil não é tirar a gente da escravidão. Difícil é tirar a escravidão da gente. Difícil é fazer a gente mudar isso aqui, ó. Ah, porque eu sou assim. Entende? O que esse povo está dizendo é basicamente para a gente trazer para a nossa vida hoje Deus, mas eu sou assim mesmo, a minha vida é assim mesmo, não vai mudar, porque... Né? Entende? Deixa eu te falar uma coisa, essa ideia é diabólica. Não vem de Deus, vem de alguém que quer te manter preso, escravo. Saiba, o Senhor quer te libertar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Yahvé, o Senhor, aquele que eles não tinham sequer coragem de dizer o nome, por meio de um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas formaram como que um muro de água à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, até o meio do mar, cujas águas formavam muralhas de água dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, todos os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo, Yahvé olhou para o exército dos egípcios. Na última vigília, entre 3 e 6 horas da manhã, do alto daquela coluna de fogo, o Senhor Jesus olha para o exército egípcio, para todos os demônios, para tudo aquilo que quer te escravizar. O Senhor olha e lançou grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. O Senhor emperrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fez-os andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles e contra o Egito. Essa é a hora que o diabo perde. Fujamos, porque é Deus que luta por esse filho. Amém. Que era escravo do pecado, mas que agora está sendo liberto. Na prática dá para imaginar que os carros de guerra começam a emperrar as rodas, provavelmente porque entrou areia na roda da carroça. Lembra dessa expressão? E aí trava, anda devagar, parede d'água na direita e na esquerda, e a água começa a pingar, começa a cair, o canal começa a se fechar, e os egípcios veem que não vai dar para eles. Quando o diabo perceber que tu cruzou o mar, ele vai recuar e vai fugir. Glória a Deus. Porque ele vai entender que quem te tirou daquele lugar
é o Deus Todo-Poderoso. E contra o Deus Todo-Poderoso, ele não pode. Então Yahvé ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra, sobre seus exércitos e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou dentro do mar. As águas voltaram, se cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó, que havia perseguido os filhos de Israel. Mar adentro, nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Verso 30. Naquele dia, lembra o que Moisés falou? No dia de hoje vereis a mão do Senhor. Naquele dia, Yahvé salvou os filhos de Israel das mãos dos inimigos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos, lançados pelo meio do mar, lançados à praia pelo mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele a sua confiança, como também em Moisés e seu servo. Isso aqui não é o fim da história, mas é uma grande vitória. Foi um grande passo. O Senhor arranca, o Senhor com seu braço poderoso, nos arranca do pecado, nos arranca do engano, nos arranca das mãos de Satanás, para te levar para um lugar seguro, para uma terra prometida. E a gente costuma fugir desse processo. Toda vez que te vir um pensamento, pensando que não dá, volta para a tua vidinha, continua escravo aí do teu pecado, porque é isso que tu é, conforme-se com o que você tem. Não vai nessa, porque isso não é de Deus, isso é mentira. Quando vira dificuldade, tu decidiu que tu vai sair da escravidão do Egito, que tu vai sair da escravidão do pecado, que tu vai sair da depressão, que tu vai sair da doença, que tu vai sair, da crise financeira, que tu vai sair do lugar ruim onde tu está, que Deus vai te tirar desse lugar, e alguém te disser, é impossível, saiba que quem está te falando isso não é Deus, porque Ele, pelo braço forte dele, Ele vai te tirar desse lugar sim. O que tu tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Para de murmurar e caminha, marche, vai, porque é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, que faz isso pessoalmente. Se vocês verem, Israel não teve que levantar um dedo para lutar contra os egípcios. Só deixa o Senhor trabalhar, irmão. Creia nele. E você verá que ainda nesse dia Ele vai fazer. Amém? Amém. Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que é Jesus, o Cristo, Ele quer te tirar e quer me tirar desse lugar onde a gente está, de escravidão, de pecado. Amém? Deixa o Senhor fazer isso. Não pense que é melhor ser escravo no Egito. Não fica onde tu está. O Senhor tem muito mais para te dar.
O Senhor tem muito mais para me dar. Creia nisso. Em nome de Jesus. Amém.